Bom, agora a gente vai resolver o exercício 4. No exercício 4, a gente vai discutir o ciclo de diesel. O ciclo de diesel, representado na figura abaixo, esquematiza o que ocorre no motor diesel de 4 tempos, onde os trechos AB e CD são adiabáticos. A taxa de compressão adiabática, R igual a V0 sobre V1, é maior que no motor a gasolina, ciclo de Otto, permitindo que o combustível inflame sem necessidade de centelha de ignição. Essa etapa ocorre a pressão constante e está representado pelo trecho BC do ciclo. Tudo bem? A chamada razão de corte da expansão isobárica no trecho BC é alfa igual a VC sobre VB. Bom, se você quiser mais detalhes sobre o ciclo de diesel, dá para pesquisar na internet, entender melhor qual é a vantagem dele com relação ao ciclo de Otto e tal. Nosso objetivo aqui é simplesmente calcular o rendimento dele. Tudo bem? Então vamos lá. Para calcular o rendimento, o que a gente precisa? A gente precisa calcular o calor de cada processo. Novamente, de A para B e de C para D, a gente tem transformações adiabáticas, ele disse isso no enunciado. Como a transformação é adiabática, o calor trocado é zero. Então a gente não precisa se preocupar com a transformação de A até B e de C até D. Vamos olhar apenas de B para C e de D para A. Bom, de B para C, a gente tem um processo a pressão constante. Tudo bem? Então o calor pode ser dado por N, Cp, ΔT. Número de mols vezes o calor específico, a pressão constante, vezes a variação de temperatura, né? Porque a pressão é constante. Então fica N, Cp, Tc, que é a temperatura final, menos Tb, que é a temperatura inicial. Tudo bem? Agora vamos para outra transformação, de D até A. Bom, de D para A gente tem uma transformação isocórica, a volume constante. Então o calor ele é dado por N CV ΔT, porque agora a gente tem uma transformação com volume constante, então a gente tem que usar o calor específico ao volume constante. O ΔT vai ser a temperatura final, que é do A, menos a inicial, que é do D. Reparem que aqui a variação de temperatura é negativa, então esse calor é negativo, enquanto de B para C o calor é positivo. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer? O calor positivo a gente vai associar à fonte quente. Então o calor da fonte quente vai ser NCP Tc menos Tb, que é de B para C. O calor da fonte fria a gente tem que associar ao calor negativo. Então de D para A, tudo bem? Só que a gente tem que tomar o módulo. Quando a gente toma o módulo, o Ta menos Td vira Td menos Ta. Né? Então o calor da fonte fria é NCV Td menos Ta. Aí a gente vai para a fórmula do rendimento. Rendimento é 1 menos QF sobre QQ. O QF é NCV TD menos TA. O QQ é NCP TC menos TB. A gente pode cortar o N, então fica 1 menos CV sobre CP vezes essas relações com as temperaturas. Porém, a gente sabe que o gama ele é CP sobre CV. Tudo bem? Então o CV sobre CP é 1 sobre gama. Então o rendimento é escrito como 1 menos 1 sobre gama TB menos TA sobre TC menos TB. Legal, então a gente resolveu a primeira etapa aqui, a gente provou a primeira relação. Agora o que a gente tem que fazer é provar essa segunda parte. Como que a gente faz isso? O primeiro passo, assim como a gente fez no caso do ciclo de Otto, é pôr o TA em evidência aqui em cima e o TB em evidência aqui embaixo. Tá? Mesma coisa que a gente fez lá no ciclo de Otto. A gente pega o TA, esse TA põe em evidência e esse TB põe em evidência. A gente obtém essa expressão aqui. Aí a gente vai usar novamente aquela relação que só vale para transformações adiabáticas, que TV elevado a gama menos 1 é uma constante. Então, de A para B a gente pode usar essa relação porque de A para B a gente tem uma transformação adiabática. Então, TAVA elevado a gama menos 1 igual a TBVB elevado a gama menos 1. E aí eu posso escrever TA sobre TB igual a VB sobre VA elevado a gama menos 1. Só que VB sobre VA é 1 sobre R. Né? Porque VB, o volume do ponto B, é VA sobre R. O volume do V0 sobre R, que é o volume do ponto A. Né? Que é V0 é o volume do ponto A. Então, essa razão é 1 sobre R. Substituindo, então, TA sobre TB por 1 sobre R elevado a gama menos 1, o rendimento fica 1 menos 1 sobre gama vezes 1 sobre R elevado a gama menos 1. Então, agora o que a gente precisa descobrir é essas razões aqui, TD sobre TA e TC sobre TB. Então, vamos fazer isso em seguida. Vamos lá, vamos olhar para a transformação de B para C. De B para C, a gente tem uma transformação a pressão constante, uma transformação isobárica. Tá? Então, a gente pode escrever VB sobre TB igual a VC sobre TC. Tudo bem?
é o famoso PV sobre T igual a uma constante. Só que no caso a pressão é constante, então ela não aparece na relação. Tudo bem? Isolando TC sobre TB, a gente, enfim, escreve que TC sobre TB é igual a VC sobre VB. E VC sobre VB é igual a alfa. O volume do ponto C é alfa vezes maior que o volume do ponto B, né, pelo que ele deu aqui na relação, a alfa igual a VC sobre VB. É a razão de corte, né, o quanto o volume aumenta no processo de B para C. Tudo bem? Então, a gente já pode substituir o TC sobre TB, esse cara aqui, por alfa. Quando a gente faz isso, a equação fica, a gente troca ele por alfa, a gente obtém essa equação aqui. Tem um menos a mais aqui, esqueçam esse menos, tá? É 1 menos 1 sobre gama, 1 sobre r elevado a gama menos 1, blá blá blá. Tá? Bom, agora que a gente já achou mais uma dessas razões, a única que falta a gente descobrir é o TD sobre TA. Vamos fazer isso agora. Bom, vamos olhar de C para D. C para D a gente tem uma transformação isobárica. Isobárica não, adiabática. Então a gente pode usar a relação PV elevado a gama igual a uma constante. Então PV, PC, VC elevado a gama igual a PD, VD elevado a gama. A gente isola o PD aqui, fica PB, VC sobre VD elevado a gama. Tranquilo? Agora a gente olha da transformação de D para A, que é uma transformação isocórica. Para transformações isocóricas, a gente pode escrever que a pressão sobre a temperatura é constante. Então, PA sobre TA igual a PD sobre TD. E a gente escreve que TD sobre TA, que é o que a gente quer, é igual a PD sobre PA. Só que o PD a gente sabe que vale PB vezes VC sobre VD elevado a gama, que a gente achou aqui. Substituindo essa equação nessa, a gente vê que a razão de TD sobre TA é PB sobre PA, que multiplica VC sobre VD elevado a gama. Tudo bem? Vamos guardar essa equação aqui. Agora, a gente olha novamente para a transformação entre A e B. Como ela é uma transformação adiabática, a gente pode escrever PAVA elevado a gama igual a PBVB elevado a gama. Com isso, PB sobre PA é VA sobre VB elevado a gama. E a gente pega isso aqui e substitui nessa equação. No lugar do PB sobre PA, a gente escreve VA sobre VB elevado a gama. E aí, a relação entre as temperaturas do ponto D e do ponto A vai ser VA vezes VC sobre VB vezes VD, tudo isso elevado a gama. Só que note que o volume do ponto A e o volume do ponto D são iguais. Então eu posso cortar VA e VD. E aí fica VC sobre VB. E a razão entre VC e VB a gente já viu que é alfa. Né? Ele deu no enunciado. Então a relação entre as temperaturas que a gente está procurando é alfa elevado a gama. Substituindo isso na última relação que está faltando, TD sobre TA igual a alfa elevado a gama, a gente obtém essa equação aqui, que é a equação que ele queria que a gente chegasse. 1 menos 1 sobre gama vezes 1 sobre r elevado a gama menos 1, que multiplica alfa elevado a gama menos 1 sobre alfa menos 1. Tudo bem? Então era só isso que a gente tinha que fazer nesse problema. De novo, tem um item B que ele pede para fazer umas contas com os números, eu não vou fazer, é só substituir e fazer as continhas. Tudo bem?